Então, gravando a aula. Então, pessoal, tabela periódica é um conteúdo que, dependendo da forma que você vai analisar, observar, estudar, você vai se deparar com um bicho de 7 cabeças, né? E nessas cabeças, 10 chifres cada um. Então, dependendo de como você recebe essas informações. Então, tipo, na época que eu estudava ensino fundamental, ensino médio, o professor pedia para decorar os elementos da tabela, tinha até frasezinhas para dizer os elementos de cada família. Não sei se alguém de vocês aí chegou a ver uma frase dessa. Alguém tem ideia dessas frasezinhas para decorar os elementos da tabela? Ninguém? Pronto. Então, marcava seminários, então passava quase o bimestre todo só os alunos fazendo seminário, identificando tudo relacionado aos elementos químicos. E, no meu entender, é uma coisa que não é necessário você fazer isso, porque você vai ter acesso à tabela periódica em todos os âmbitos que você for trabalhar e for estudar química. Se for trabalhar no laboratório, tem uma tabela periódica disponível. Trabalhar numa indústria como engenheiro químico, tem uma tabela periódica disponível. Trabalhar numa fábrica de alimentos, como engenheiro de alimentos, tem uma tabela periódica, certo? Então, o que é importante na tabela periódica é que vocês... Então, vocês podem aí levantar a mãozinha e falar pelo áudio, né? Porque a questão do áudio é só para evitar que todo mundo fale ao mesmo tempo, entendeu? Então, tem a opçãozinha aí de chamar a atenção, né? Se chama atenção, aí eu paro, aí vocês fazem a pergunta. Tranquilo? Estão dando continuidade. Então, você vai ter acesso à tabela periódica em qualquer lugar que você for trabalhar ou estudar química. Então, o importante é que vocês saibam identificar a propriedade que você deseja utilizar em alguma questão, sabe identificar alguma característica do elemento químico em alguma questão, certo? Então, você não tem que aprender a interpretar a tabela periódica, não aprender a decorar a tabela periódica. Então, a tabela periódica ela passou por um processo de evolução, certo? Da necessidade de organização para facilitar o trabalho. Então, eu lembro que eu comentei com vocês aí sobre a história da química, e lá no início, lá, tipo, na época dos alquimistas, eles tinham os propósitos de elixir da longa vida, pedra filosofal. Na pedra filosofal, eles imaginavam que tinha um material que transformava em ouro, certo? Eles buscavam riqueza, né? As sociedades aí sempre buscam riquezas, mais riquezas. Então, nessa busca dessa pedra filosofal, eles conseguiram identificar e catalogar vários elementos químicos, né, encontrados naquela época. Então, essas informações eram feitas como se fossem diários. Era anotado lá o nome que era destinado àquele elemento, as propriedades, as características, então, tudo numa forma de diário. Então, surgiu a necessidade de organizar todas essas informações. E começaram a agrupar essas informações e chegou até a tabela periódica. Então, sempre que falar em tabela periódica, vocês vão ter que lembrar de dois caras. Como nunca digo, dois caras. Primeiro, Mendeleev. E o segundo, Moseley. Então, falar em tabela periódica, vai ter que lembrar desses dois aí, certo? O primeiro aí, ó, Mendeleev, Dmitri Mendeleev. É considerado o pai da química, da questão da tabela periódica. Então, o pai da tabela periódica. Então, foi Mendeleev que teve a ideia de organizar isso aí numa tabela de linhas e colunas. Então, na cabeça dele, na questão de organização, ele imaginou que se fosse numa tabela com esse formato de linhas e colunas, ele podia distribuir aqueles elementos
com determinadas propriedades, certo? E agrupar aqueles que tinham semelhanças, ou seja, propriedades semelhantes. Então, Mendeleev, ele pensou que se ele colocasse na ordem crescente de massas atômicas nas linhas, as colunas iam ficando sendo encaixadas de acordo com aqueles elementos semelhantes. E assim ele fez. Ele começou a distribuir esses elementos em ordem crescente de massas atômicas. E quando ele começou a distribuir os elementos que tinham em mente naquela época, que já eram encontrados, tinha em média uns 60 a 65 elementos, ele começou a distribuir esses 60, e ele percebeu que nessa tabela que ele construiu tinha espaços vazios. Ou seja, tinha colunas e tinha espaços em brancos. Ou seja, ele deduziu que ali poderia ser colocado um elemento químico novo que justamente ia possuir características, propriedades semelhantes a todos aqueles que estão naquela coluna. Então, ele fez uma premonição e futuramente seriam descobertos mais elementos químicos. E esses se encaixavam perfeitamente nessas lacunas, nesses espaços em brancos, nesses espaços vazios. Certo? Então, falou em tabela periódica, você vai lembrar logo de Mendeleev, o pai da tabela periódica. Professor, eu estava fazendo uma pesquisa, estava estudando, e vi que tinha outras tabelas, certo? Então, se você for prestar atenção, for pesquisar, tem várias, né? Como eu dizendo, a necessidade de organização era feita naquela época até hoje, a gente faz de tudo para facilitar o nosso trabalho, certo? Então, você pode ir lá ver, tinha a tabela de Lobenheim, tinha as oitavas, tinha o parafuso telúrico, certo? Então, teve outros modelos. Agora, modelo de linhas e colunas, um modelo de tabela, e que se encaixou perfeitamente para organizar semelhança de átomos, semelhança de características de elementos químicos, foi a de Mendeleev. Por isso que ele considera Mendeleev como sendo o pai da tabela periódica. Certo? Professor, e esse tal de Moseley aí, foi o que ele fez. A gente sabe que a ciência, a química, tem uma evolução no estudo, né? Ou seja, cada dia que passa, descobre uma coisa nova que pode explicar um conceito anteriormente falado. Então, na época de Moseley, ele trabalhava com radiação, raio-x, e nessa época também estava em ênfase no estudo do átomo, né? As propriedades, as características do átomo. Então, com essas informações do estudo do átomo, Moseley fez a primeira indagação na tabela de Mendeleev. Então, ele disse o seguinte: Mendeleev organizou em ordem crescente de massas atômicas. Então, obviamente, tinha massa atômica 1, era o primeiro. Tinha massa atômica 2, era o segundo. Por exemplo, um exemplo genérico. Aí ele pensou, e os isóbaros? O que é que acontece com os isóbaros? Vocês lembram lá o que é isóbaro? Isótopo, isótono, isóbaro. Isótopo, mesmo número de prótons. Isótono, mesmo número de nêutrons. Isóbaro, mesmo número de massa. Então, existem átomos diferentes que possuem a mesma massa atômica, o mesmo número de massa. Então, se existe isóbaro, isso quer dizer que eu posso ter elementos químicos diferentes com a mesma massa. Como é que eu vou colocar na tabela de Mendeleev? E é um local lá que ia ter mais de um elemento no mesmo canto, no mesmo local. Então, Moseley fez esse pensamento. Então, ele ficou pensando e deduziu o seguinte: em vez de eu colocar a ordem crescente de massas atômicas, eu coloco em ordem crescente de número atômico. Por quê? O número atômico indica a quantidade de prótons. Então, os prótons, aí sim, a quantidade desses prótons, ele é exclusiva de determinado átomo, de determinado elemento químico. Certo? Então, com os prótons, eu consigo identificar e diferenciar um do outro. Então, em vez de eu colocar em ordem crescente de massas atômicas, eu coloco em ordem crescente de número atômico. Então, a tabela periódica de Mendeleev, ela tem uma ordem crescente de massas atômicas. Então, Mendeleev está relacionado com massa.
massa atômica. E Mosley é relacionado com o número atômico. Esse número atômico está relacionado com prótons, certo? Então, pegadinha de vestibular. Ele fala sobre tabela periódica e diz a tabela periódica de Mendeleev numa ordem crescente de número atômico. Porque ele associa Mendeleev com o pai da tabela periódica e associa a tabela periódica atual. Então, um aluno lá na peça ou na desatenção marca a alternativa dizendo que Mendeleev fez uma tabela periódica com ordem crescente de número atômico. E isso não é verdade. Ele fez uma tabela periódica com ordem crescente de massa, certo? A tabela que tem ordem crescente de número atômico é a tabela de Mosley. E segue até hoje na tabela periódica atual essas informações. Beleza? Então, vamos analisar diretamente agora uma tabela periódica. Vou tentar espelhar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui o espelhamento. Aí, pessoal, estou procurando aqui a função. Achei. Todo mundo está observando aí a tabela periódica? Não. Então, busquei aqui uma tabela periódica para ter uma visualização e observar algumas informações importantes. Então, a tabela periódica, como sempre falo, é idêntica a um mapa de geografia, lá um mapa que Daniel, que Monga, passa para vocês. Então, todo mapa tem uma legenda. E essa legenda serve para identificar o que de informação tem naquele mapa. Tipo, você pegar o mapa da Paraíba. E nesse mapa da Paraíba tem uma legenda lá. Parte azul, da referência ao litoral. Verde, da referência ao brejo. Então, lá no mapa vai estar pintadozinho a localização onde é o litoral. Está pintado lá de verde, está indicando brejo. Amarelo, está lá no sertão. Certo? Então, sempre no mapa tem que ter essa legenda. Na tabela periódica também tem uma legenda. Aí eu pergunto a vocês, imagina aí, se não tivesse legenda nenhuma, vamos pegar um mapa indicando as capitais, ou um mapa indicando os municípios da Paraíba e identificando a população e o PIB. Aí você pega, Monga, pega esse mapa aqui, aí aponta lá para uma cidade, de Monga, diga aí a quantidade de pessoas que moram lá em Passerengue. Monga não vai saber. Mas se tiver no mapa, tem a legenda dizendo Passerengue, população tantos habitantes. Certo? Então, é coisa da tabela periódica. O desafio é você chegar aí na universidade, pegar uma tabela periódica, fechar o olho, bater o dedo e dizer, pronto, ósmo. E perguntar a um professor de química lá qual é a densidade do ósmo, qual é o ponto de fusão, qual é o ponto de ebulição, qual é a energia de ionização, qual é a eletronegatividade. Ele não vai saber, a não ser que ele trabalhe exclusivamente com aquele elemento químico. Então, não é necessário você decorar essas informações, porque já vai ficar contida na tabela periódica. Certo? Então, o que é importante é que você consiga interpretar, você consiga retirar da tabela aquela informação útil para você solucionar alguma questão. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando pegar a tabela periódica é procurar a legenda. Então, nessa tabela, a legenda está aqui.
Então, estão visualizando aí com o cursor do mouse. Vou aumentar aqui o tamanho para observar. Então, ó, aqui eu tenho a legenda. Nessa legenda dessa tabela periódica, nós temos, ó, ele está identificando que no centro do quadradozinho em negrito, eu tenho um símbolo químico, o símbolo do elemento químico. Na parte de cima do lado esquerdo, aqui eu tenho o número atômico. Embaixo do símbolo, eu tenho o nome do elemento. E embaixo do nome, eu tenho o peso atômico ou o número da massa do isótopo mais escassa. Caso seja isótopos, ele vai colocar do isótopo mais escassa. Então, essa é a informação que você tem nessa tabela periódica. Essa tabela periódica ela também é colorida, né? Então, a coloração também vai nos ajudar a identificar algumas informações. Ele coloca aqui, ó, lá embaixo. Verde clarozinho significa que são os não metais. Então, os não metais, ó, esses verdinhos aqui, ó, ele coloca o azul, gases nobres, um laranjinha, metais alcalinos, depois identificar o nome de famílias, identificar se é metais ou não metais, certo? Identificar o metal de transição, a série dos de transição interna. Então, essas são as informações que tem nessa tabela. Então, se prestarem atenção, essa tabela não tem informação tipo ó, distribuição eletrônica. Algumas tabelas periódicas, ela coloca nessa região aqui, ó, a distribuição eletrônica. Então, não sei se alguém já tem uma tabela com esse formato. Tem tabela que indica a densidade, tem tabela que indica a energia de ionização, potencial de ionização, eletronegatividade. Certo? Então, tudo vai depender da área que você vai estudar a química. Então, dependendo da área, ou seja, dependendo do conteúdo, você pode utilizar uma tabela periódica diferente. Vocês podem comparar aí essa tabela que eu passei aqui para vocês com a tabela que tem no livro, com a tabela que tem lá no final da capa do caderno, ou com outras tabelas que vocês podem encontrar. O formato de linhas e colunas vai permanecer o mesmo, e veio dele é para de Mendeleev. Agora, as informações contidas aqui dentro do quadradozinho depende da área, certo? Lembrando que a disposição dos elementos químicos estão em ordem crescente de número atômico, certo? Então, até aí, tranquilo? Tranquilo, né? Então, vou diminuir aqui para a gente observar tudo. Certo? Então, observando aqui a tabela periódica. Uma coisa muito bonita dessa, é tanto que eu fiz até aqui a representação aqui no meu braço. Certo? Então, a tabela periódica, ela é dividida em linhas e colunas, como a gente já viu desde lá de Mendeleev. As colunas representam os grupos ou famílias. Eu prefiro chamar de famílias, eu gosto mais de dizer famílias. Então, segundo a IUPAC, que é a instituição que regra, que rege, que organiza esse nível, o nome oficial dessas famílias está relacionado com os números. Então, o nome das famílias, o nome dos grupos, vai de 1 até 18. Nós temos atualmente 18 famílias, 18 grupos. Como é que seria a nomenclatura? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, até o grupo 18. Certo? Mas também temos o nome usual. A nomenclatura usual dessas famílias. Então, nessa nomenclatura usual, nós temos alguns grupos desses que têm um nome característico, que é muito importante você saber também desses nomes, porque às vezes, numa questão, ele cita um nome e se você souber, você já adianta, ganha bastante tempo. Então, ó, tipo, essa laranjinha aqui, ó, é chamada de metais alcalinos. Essa aqui é amarelinha, metais alcalinos terrosos. Essa aqui, ó, do boro, é conhecida como família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Essa aqui, ó, família do oxigênio ou calcogênio. Nós podemos chamar de calcogênio. Essa aqui, família dos halogênios, azulzinho claro, halogênios. E a última, gases nobres.
Então, esses nomezinhos aqui, ó, metal alcalino, metal alcalino terroso, calcogênio, halogênio e gás nobre, certo? É importante que vocês, no decorrer aí do estudo, comecem a associar essas famílias, porque, como eu estou dizendo, às vezes, o aluno ele perde muito tempo numa questão, e se ele souber de alguma definição, ele consegue adiantar a resolução dessa questão. Então, essas nomenclaturas também facilitam bastante, porque você vai na localização mais rápido. Você fala lá, um metal alcalino, já sabe que é a primeira família aqui. Certo? Então, temos essas nomenclaturas. Também podemos subdividir essa tabela em grupos. Então, nós temos dois grupos de tabela periódica. Eu vou tentar aqui reproduzir essa tabela aqui no quadro. Certo? Então, vou fazer aqui uma tabela aqui no quadro. Então, vejam aí. Claro. Vamos supor que eu tenho aqui a tabela, que é mais ou menos assim. Então, pegando isso aqui, a minha tabela que eu fiz, aqui eu vou ver se pegando essa minha tabela aí, nós vamos dividir em dois grandes grupos. Então, essas duas primeiras colunas que nós temos aqui é o grupo A, da tabela periódica, como também essas colunas aqui mais elevadas de lado direito. Então, todos aqui são do grupo A. Esse grupo A nós chamamos de elementos representativos. Então, nós temos aqui as duas primeiras colunas e essas colunas mais elevadas do lado direito. Certo? Então, essas famílias do grupo A, eu também vou chamar aqui família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A, família 8. Certo? Então, podemos representar as famílias do grupo A com algarismo romano, identificando a numeração família 1A, família 2A. A primeira coluna seria 1A, a segunda coluna 2A, aí leva do lado 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a dos gases hidráulicos foi chamada de 8A. Certo? Então, do grupo A, nós temos um total de 8 famílias, que podemos chamar também dessa forma com as numerações em algarismo romano. Certo? Então, preste atenção nessas famílias do grupo A. Então, se você tiver que dar uma atençãozinha a mais, dê atenção a essas famílias do grupo A. Porque muito assunto posterior vai estar associado aos elementos aí do grupo A. Tipo, ligações químicas. Certo? A maioria das ligações vão acontecer entre esses grupos aí da família A. Certo? Então, dê uma atençãozinha maior. Então, essa região central aqui é o grupo B, como também aqui eu tenho o grupo B. Professor, essas duas linhas aí de baixo, o que é que significa? Se você prestar atenção na terceira coluna, essa coluna aqui, ó, as duas últimas dão referência a justamente essas duas linhas. Então, aqui eu tenho ó, grupo B, aqui também grupo B. Aqui eu tenho transição interna e aqui eu tenho transição externa. Certo? Então, vamos voltar para a tabela que está mais bonitinha aí do espelhamento para vocês. Então, estou me referindo aqui, ó, essas duas primeiras colunas, grupo A, então, metal alcalino e alcalino terroso é do grupo A, e essas do lado direito, mais elevadas também do grupo A, da família do boro até os gases nobres. Nessa região central, que é mais rebaixada, é o grupo B, que eu chamo de elementos de transição. Então, esses elementos de transição, eu posso ter de transição interna, que é essas duas linhas aqui da parte de baixo, e de transição externa, que é essa outra região aqui da parte de cima. Como eu estava falando, na terceira coluna, eu tenho aqui ó, esses dois espaços que correspondem justamente a essas duas linhas. Então, o primeiro espaço, o primeiro quadradozinho,
dá referência à série dos latanídeos, então é toda essa linha está contida dentro desse quadrado. E o outro espaço em branco aqui seria o outro quadradozinho, ele dá referência à série dos actinídeos, que é toda essa outra linha. Ou seja, essa parte da tabela periódica ela está inserida aqui dentro, nessa região. Então, por isso que aqui a gente chama de elementos de transição interna. Todos eles estão aqui dentro. Professor, e por que essa linha aqui, todos eles estão aqui dentro? Justamente devido à semelhança atômica, certo? A semelhança de propriedades, semelhança de características. Então, eles têm semelhança dos elementos dessa coluna. Por isso que todos eles estão inseridos aqui dentro. Beleza? Foi uma forma de poder agrupar todos eles nessa família. Beleza? Outra coisa que poderíamos prestar atenção aqui é a questão de você identificar os metais e os não metais. Então, nessa tabela periódica, ela está colorida, né? E tem até a legenda aqui embaixo, né? Se a gente for aproximar um pouquinho mais a tabela, a gente tem uma legenda aqui embaixo. Então, ele diz aí, ó, metais alcalinos, nós está dizendo que é um metal, então, toda essa coluna aqui, todos eles são metais. Aí depois, ó, metais alcalinos terrosos, então, aqui ó, também, todos eles são metais. Aí aqui ele bota de rosa, metais de transição. Então, aqui, ó, esses aqui são todos metais e são metais de transição. Mas aqui do lado direito, latanídeos e actinídeos. Então, eles também são metais que estão inseridos aqui nessa região aqui dos metais de transição. Deve ser do grupo B. Aí tem aqui, ó, halogênios, outros metais, que são isso aqui, né? Ó, também são metais. Aí tem essa região aqui, ó, que é um tipo verdezinho. Boro. Tem aqui, ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Então, esses eram chamados de semimetais ou metalóides. Então, o que significa dizer, professor, semimetais ou metalóides? É porque eles têm características ambíguas, ou seja, algumas aparentam-se mais com metais e outros aparentam mais com não metais. Certo? Então, eles têm semelhanças, tanto com os metais como os não metais. E essa região aí está um verdezinho, carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, e a família dos halogênios gasinógenos, todos são os não metais. Certo? Então, na tabela periódica, tem a informação dos metais, não metais e semimetais. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês sobre a vergonha que eu passei nessa questão aqui dos semimetais. Certo? Então, essa questão aqui dos semimetais, chamada também de metalóides, ela está em desuso já há aproximadamente uns 30 a 35 anos. Certo? Então, a gente não chama mais isso aqui de metais ou semimetais. O que é que acontece? Segundo o professor da universidade, ele até me mostrou qual foi o artigo relacionado à exclusão dessa nomenclatura, certo? Mas, infelizmente, na tabela periódica, a maioria ainda vê essa informação, com essa separação. Então, esses elementos aqui, eles possuem propriedades semelhantes às do metais e não metais. Que propriedades são essas? Tipo, metal. Os metais eles têm brilho intenso. Então, os metais são bom condutor de corrente elétrica, certo? Os metais são sólidos em temperatura ambiente, certo? A exceção é só o mercúrio, que é líquido. Os metais são dúcteis maleáveis. Eu consigo fazer fios, eu consigo fazer lâminas, certo? Já os não metais, qual a cara que não metal? Mau condutor de corrente elétrica, é tudo o universo dos metais. Vou deixar uma atividade para vocês aí, um desafio, para vocês identificarem boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses aqui que eram considerados semimetais.
quais deles se aproximam mais dos metais e quais deles se aproximam mais dos não metais. Então, anota essa atividade aí e vocês me falam aí na próxima aula ou me falam lá no grupo do Zap, certo? Então, procure identificar aí, desses semimetais, quais deles estão mais para o grupo dos metais e quais deles estão mais para o grupo dos não metais. Isso aí você vai comparando pelas propriedades, beleza? Então, podemos também dividir a tabela periódica em grupos. Então, falamos aqui ó, das colunas e as linhas, professor. A linha representa o quê? As linhas da tabela periódica, ela identifica os períodos. Então, esses períodos estão relacionados com a quantidade de camadas eletrônicas. Então, a gente sabe que tem atualmente 7 camadas eletrônicas. Então, a tabela periódica vai ter 7 períodos. Isso quer dizer que, se eu pegar um elemento químico aqui, qualquer um, que esteja no 4º período, isso quer dizer que o átomo dele tem 4 camadas eletrônicas. Se eu pegar um átomo aqui do 6º período, qualquer um deles, isso quer dizer que o átomo desse elemento que eu escolhi ele tem 6 camadas eletrônicas. Então, o período, ele identifica as camadas eletrônicas. Certo? Nas próximas aulas, nós vamos começar a observar identificação, ou seja, localização desses elementos na tabela periódica. Certo? Então, infelizmente, a aula já está acabando, né? Já está no nosso limite aí de tempo, que é 40 minutos. Então, o aplicativo já está me informando que vai cancelar. Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Fica aberto as sugestões aí, se vocês puderem me ajudar de que forma poderia melhorar a aula para vocês. Pode me chamar no privado lá e conversar comigo, certo? Então, obrigado aí pela atenção. Vou encerrar a gravação. Cheiro para todo mundo.